menino Samir ainda brincando com seus carrinhos, jogando videogame, jogando bola na rua, de repente recebe uma missão de seu velho, experiente pai. Filho, sim, papai, você vai comandar o futebol brasileiro a partir de agora. Mas, papai, eu não tenho experiência, eu sou apenas um menino. Fique tranquilo, filho. Você não estará sozinho nesta missão. E o menino está morrendo de medo, mas vai para o desafio. Vai cumprir para não desonrar o seu pai, para não quebrar, ferir o orgulho de seu experiente, velho e cansado pai. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 350 mil inscritos neste sábado. Sábado de rodada de Brasileirão. Na Aposta Ganha você tem odds turbinadas, é a casa do pagamento antecipado, oportunidades para você se divertir, entendendo que isso não é para investimento, que você pode perder, evidentemente, pode ganhar, pode perder. Então tem a responsabilidade se você quiser brincar, entretenimento, tá bom? QR Code na tela, você que tem 18 anos ou mais, aponta a câmera do seu celular e vem para a G. Muito bem, vamos falar, como vocês já perceberam, da eleição da CBF, marcada para o dia 25, daqui a 8 dias, sem ser o domingo amanhã, o outro domingo. E nessa eleição podemos ter a vitória de um menino, eu estou brincando aqui com a história do menino, de um jovem que tem mais ou menos a minha idade, nossa, me considero também um jovem, né? E que não tem nenhuma, eu vou repetir, nenhuma, zero experiência administrativa no futebol. Zero. Que é o seu Samir Chaud, ou Chaud, eu ainda não sei qual é a pronúncia correta, um dia eu vou descobrir. Ele é filho do presidente, eu cheguei a falar disso no vídeo de ontem, assim, en passant, mas hoje a gente pode se aprofundar melhor nessa história. Ele é filho do Zeca Chaud. Seu Zeca! Ô, seu Zeca, tudo bem, seu Zeca? Como é que vai o senhor, seu Zeca? A família tá boa? Grande, seu Zeca. Senta aí, seu Zeca, vamos tomar uma com nós aí. Ele é filho do seu Zeca. O seu Zeca é o presidente da Federação de Roraima há quase 40 anos. Quase 40 anos a Federação de Roraima tem o mesmo presidente. Não à toa Roraima virou essa potência do futebol, não é verdade? Roraima é uma federação que tem 10 clubes filiados. Roraima é um estado de poucos municípios, enfim, um estado relativamente jovem, e que tem apenas 10 clubes filiados na sua federação de futebol. Essa federação é tocada pelo seu Zeca. Alô, seu Zeca, chega mais, seu Zeca. Há 40 anos. Ele vai completar em 2026 40 anos. Em janeiro agora de 25, teve uma eleição para a presidência da Federação de Roraima. E olha que surpresa, porque isso nunca acontece no Brasil. Isso é tão raro de acontecer no Brasil. Isso é coisa de país subdesenvolvido, tipo Noruega, Suécia, sabe? Esses países assim. Brasil não, no Brasil não tem isso. Mas é raro, acontece. Foi eleito o filho dele. Foi feita uma eleição em janeiro. E depois de quase 40 anos no cargo, não, agora eu vou passar o bastão, né? É importante a alternância de poder, novas ideias, novos quadros surgindo, novos modelos de gestão. Pois bem, quem vai assumir? Meu menino. O meu menino vai assumir. Tenho tanto orgulho deste menino. Ele vai assumir pelo bem. Mas ele tem experiência, presidente, nessa função? Ele tem um histórico do futebol? Ele é meu menino, gente. Isso basta. Então, o menino vai assumir a partir de 27. O seu Zeca termina o mandato em 2026, vai descansar, depois de deixar um legado ao futebol de Roraima. Veja, grandes conquistas foram alcançadas ao longo de 4 décadas pelo futebol do estado de Roraima. Grandes participações em competições nacionais, grande evolução, grande desenvolvimento, grande melhoria de estrutura dos 10 clubes filiados, né? Uma competição que é modelo para o Brasil, o Campeonato Roraimense de Futebol. Depois dessa missão cumprida e muito bem cumprida, seu Zeca vai descansar. E seu Zeca ainda tem mais um ano de 215 mil de salário por mês da CBF.
né? Porque o mandato dele termina em 26, então até o ano que vem, se essa mesada não mudar de valor ou não for extinta, ele ainda vai receber mais 215 mil todo mês da CBF, da mesada que é dada a todos os presidentes de federação. E aí depois o seu Zeca passa a ser contemplado também a partir de 2027, se assumir o cargo. Por quê? Porque surge uma possibilidade do menino Samir, do filho do seu Zeca, não assumir o cargo. Falei seu Zeca de novo, né? Não. Aí, se o seu Zeca sai em 26, entra o menino Samir em 27 e o menino Samir passa a ganhar os 215 mil também todo mês da CBF, a não ser que ele vire presidente da CBF, que é a possibilidade que choca muita gente nesse momento. Eu juro pra você que ontem, quando vi a notícia, eu tomei um susto. Eu falei, peraí, as 19 federações que assinaram esse manifesto contra o Edinaldo, pedindo mudanças, estabilidade no futebol brasileiro, elas obviamente já estão pensando num nome. Isso aí, desde o primeiro momento, para mim ficou claro. Mas o nome é esse? Pô, o nome é esse? Com todo respeito, eu não sei se o cara é gente boa, né? Eu não sei qual é a formação, quais são os valores morais do menino Samir. Eu não sei se ele batia dos outros na escola, se ele era bom aluno, se ele tirava nota baixa, se ele tirava nota baixa, se ele joga bem videogame, né? Se ele é bom jogando bola. Não sei, cara. Não sei se ele é um bom menino. Eu sei que ele não tem experiência administrativa no futebol. Eu sei que ele ainda sequer assumiu o cargo de presidente da Federação de Roraima, que ele vai herdar do pai dele só em 2027. Ele é médico, né? Ele é médico de formação. E mesmo que o Samir já tivesse comandando a Federação de Roraima, ele está vindo de uma federação, com todo respeito, os roraimenses sabem que isso aqui é uma análise puramente do futebol, do negócio futebol, né? Uma análise esportiva, não tem nada a ver com o estado de Roraima, com Boa Vista, nada, nada, vocês sabem disso, não misturem as coisas. É uma federação de um estado, com todo respeito, inexpressivo para o futebol. Não tem relevância nacional o estado de Roraima para o futebol. É uma pena. Roraima não tem, o Acre não tem, o Espírito Santo não tem. Existem alguns estados no país que não tem essa pujança, esse peso, né, para o futebol. Então ele está vindo de um estado, um estado de uma federação com 10 clubes. Você imagina isso? 10 clubes para comandar a CBF, amigo. Para comandar uma entidade que tem 27 federações estaduais no seu guarda-chuva, tem para mais de 700, 800 clubes, que tem a seleção brasileira, a seleção mais importante do mundo. Tem gente que dá risada quando eu falo isso, que acha que é piada, né? Ah, pô, Jorge, a seleção brasileira. Ué, seleção brasileira, sim senhores. A seleção pentacampeã do mundo. Apesar de tudo, ainda é a principal marca de seleções do planeta. E ela vai ser gerida pelo seu Samir, que não tem experiência, pelo menino Samir, que ainda não tem experiência administrativa no futebol. O que me faz crer que, evidentemente, o menino Samir não vai comandar essa entidade sozinho. Aliás, é um dos grandes problemas do Jovem Ed, que está deixando o cargo agora, que está sendo afastado, enfim. É um grande problema. A centralização de poder excessiva que o Jovem Ed tentou implantar ao longo dos seus mandatos na CBF. E é por isso, e esse é um dos motivos, a centralização excessiva, o vazamento das suas extravagâncias, né, como presidente da CBF e tudo mais, e uma possível falsificação de assinatura, que aí é a cerejinha do bolo, né, aí é para ficar tudo perfeito mesmo. Esse é o conjunto que vai afastando o Jovem Ed da presidência da CBF. E aí, as federações, o que as federações querem? Quando elas falam nesse comunicado de estabilidade, elas querem que saia o Jovem Ed, entre alguém, de preferência, comandado por elas, indicado por elas, um nome de consenso que parta delas para manter exatamente o esquema atual. Então é mudar para não mudar nada. Você passa uma mensagem, não, estamos mudando. Olha aí, podem usar até esse argumento pela idade do Samir, do menino Samir de 40 anos, podem usar esse argumento. Ora, nós estamos renovando, estamos rejuvenescendo a presidência da CBF, estamos trazendo um gestor jovem, que não quer dizer necessariamente que ele seja bom.
Não quer dizer que necessariamente um gestor experiente seja bom. O seu Zeca, o pai do Samir, ele poderia assumir a CBF. Ele tem 40 anos de experiência como presidente da Federação de Roraima. Também não seria bom. Também não seria bom. Tá vindo de uma federação inexpressiva, de um futebol que não se desenvolveu absolutamente nada nesses 40 anos. Também não seria bom. Então, nesse caso, tanto faz. A juventude, a experiência. Nesse caso, a gente precisa avaliar a competência. A competência, a bagagem acumulada para o cargo, né, as condições para isso, preparo. Mas não é isso que está em jogo. As ideias. É como eu sempre digo, a eleição na CBF, ela não é uma eleição nos moldes que a gente costuma ver, né? Por mais que você possa achar que a democracia nossa aqui seja bem capenga, eu acho que tem vários problemas, mas assim, você tem numa eleição para a prefeitura da sua cidade, para o governo do seu estado, para a presidência da república, para cargos do legislativo, você tem uma janela de debates. Se esses debates são bem aproveitados pelos candidatos ou não, também é uma outra discussão. Muitas vezes viram circo. Mas você tem uma janela de discussão. Pô, eu vou votar naquele cara, ele pensa isso. Eu consigo ouvir o que ele pensa. Eu consigo saber ter uma ideia. Às vezes é um estelionato, puta estelionato. Às vezes o cara vai lá, me promete um negócio, faz outro, né? Temos exemplos recentes. Mas pelo menos você abre uma janela de discussão, de debate de ideias. Eu quero saber o que o cara pensa. Antes de votar no cara, eu quero saber o que ele pensa. O que pensa o seu Samir, o menino Samir, para o futebol brasileiro? Quais são as ideias dele? A gente não sabe, porque não se abre essa janela de discussão na CBF. Porque eles não se importam com isso. Eles se importam em resolver internamente, olha, você vai me apoiar ou não vai me apoiar? Poxa, eu posso te oferecer isso. Não estou falando de oferecimento de nada ilícito, não. Estou falando de possibilidades ali de gestão, de benefícios para as federações, de pautas que sejam atendidas. Estou falando de nada, não estou falando de ilicitude. Posso te oferecer isso, posso te dar aquilo. Pô, beleza, vamos junto, fechou, fechou. O que você pensa sobre seleção brasileira, sobre planejamento, sobre sistema de jogo, sobre desenvolvimento do futebol feminino, sobre investimento, sobre captação de patrocinadores, sobre a imagem, como trabalhar a imagem da CBF, como deixar menos antipática a entidade? O que você pensa sobre treinador estrangeiro? A gente não sabe nada. Simplesmente o cara vai ser provavelmente conduzido ao cargo. Segundo a apuração do Rodrigo Matos do UOL, ele já tem 22 apoios. Das 27 federações, segundo o UOL, 22 já estariam fechadas para colocar o menino Samir lá. E a gente não sabe, eu não sei nem a voz dele. Não sei se o tom de voz dele é grave, se é agudo, não sei, não faço a menor ideia. E do nada, cara, pum! Presidente da CBF. A eleição é dia 25, domingo. Se não for, suspensa até lá. O ex-presidente, agora o presidente afastado Edinaldo Rodrigues, está tentando, no STF, suspender essa eleição, usando também como argumento o fato de que a FIFA pode sancionar o Brasil caso se comprove uma interferência do judiciário nos rumos da CBF, na definição do presidente da CBF. Né? Esse é um ponto importante, isso vai precisar ser costurado com a FIFA, é uma das alegações do Edinaldo ao STF. E também tem uma alegação do Edinaldo que me parece pertinente, que é o seguinte: vai ter na semana do dia 26, acho que é no dia 28, né? Dias depois da eleição, vai ter um julgamento no STF sobre o primeiro afastamento do Edinaldo. Aquela discussão se o Ministério Público tem legitimidade ou não. Dia 28, está na pauta do STF. Aquela discussão se o Ministério Público tem legitimidade ou não para firmar um termo de ajuste de conduta, como foi firmado aquele com a CBF, né, com as regras para aquela eleição e tal, isso vai ser julgado no dia 28. Então, vai se fazer a eleição da CBF no dia 25, antes que você tenha um julgamento que afeta claramente a presidência da CBF, realizado no Supremo Tribunal Federal, 3 dias antes desse julgamento. Então, eu acho que existem argumentos fortes aqui para se anular, para se impedir essa eleição. Por que tanta pressa para essa eleição, gente? Por que tanta pressa? Tá nomeado o interventor, as coisas vão andar. Tem um presidente nesse momento, nomeado, né? O seu Sarney está lá, né? Um interventor nomeado. Nesse momento ele responde pela CBF. Nesse momento o presidente é o seu Sarney. Alô, seu Sarney. Tá lá, de novo cai no colo de um Sarney uma presidência. Que sina, né? Que história. Tá lá. Vai, a lista prévia da seleção já foi divulgada, o Ancelotti chega dia 26, faz a convocação. As coisas estão andando, para que essa pressa?
Curioso, né? Curioso. Mas enfim, a gente não sabe, voltando ao ponto, para não perder o fio, a gente não sabe o que pensa o seu Samir. Então vamos lá. Outra possibilidade que eu levantei no vídeo de ontem, ele assume dia 25, ele ganha, né? Dia 25. Dia 25 é domingo, ele é aclamado presidente da CBF, ele tem os apoios das federações. Não adianta os clubes, já explicamos aqui como é que é a história do peso 3. Federação tem voto peso 3, clubes peso da Série A peso 2, da Série B peso 1. Se juntar todos os votos dos clubes da Série A e da Série B, isso dá 60 votos, né? 20 vezes 2, 40 da Série A e os 20 votos da Série B, 60 votos. Se 22, por exemplo, presidentes de federação, são 22 agora que estariam apoiando o menino Samir. Se 22 presidentes de federação fecharem questão no nome do Samir, ele está eleito. 22 vezes 3, 66 contra 60, ele está eleito. Né? E aí ele pode ser eleito sem que a gente saiba sequer o que ele pensa sobre técnico estrangeiro. E se de repente ele ganha a eleição dia 25, ele chega no dia 26 e ele fala, olha só, não quero técnico estrangeiro não concordo, não gosto. Vai que ele pensa como o Cafu, por exemplo. Todo respeito ao Cafu, já fiz jogo com o Cafu, já trabalhou comigo lá na TNT Esportes, mas eu discordo frontalmente da posição dele sobre técnico estrangeiro. Vai que ele pensa igual. Não quero, não precisamos. Tem que ser um técnico daqui. Vou trazer o técnico do São Raimundo de Roraima para assumir a seleção brasileira. E aí? A gente não sabe. A gente não tem a menor ideia. Outra coisa, marcaram essa eleição, além de um tempo muito curto para articulações e tal, porque assim, é óbvio que quando esse comunicado foi solto pelas federações, elas já tinham esse nome na manga. Elas não iam soltar esse comunicado, elas não iam dar esse passo definitivo de ruptura com o Jovem Ed sem ter uma carta na manga. Eles já tinham um nome. Opa, nós vamos comandar isso aqui, né? Nós vamos, tá tudo nosso, tudo dominado. Então eles já aceleraram, marcaram isso correndo para daqui a 8 dias, num domingo de rodada. E os clubes? Os clubes como é que ficam? Domingo de rodada. Os clubes vão estar mobilizados com jogos importantes de Campeonato Brasileiro. Alguns clubes estarão a 3, 4 dias de definições de vaga em Libertadores da América. Eles marcam a eleição assim, correndo, do nada, pro domingo, e os clubes... Pô, quem é que a gente vai lançar? Quem é que a gente vai apoiar? Ah, não, já tem um cara com com 66 votos, na verdade, né? Segundo a apuração do Portal UOL, o cara já tá com 66 votos, o cara tá eleito. Simples, o cara tá dentro. O que a gente vai fazer? O que os clubes vão fazer? Os clubes me parecem, nesse momento, perdidos. Com pouco tempo, meio atordoados e numa posição também delicada diante dos seus torcedores, porque numa posição institucionalmente complicada. Outro dia eles estavam apoiando o Edinaldo. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estava lá no Paraguai com o Edinaldo essa semana, quando saiu a notícia do afastamento dele. O Joe Textor foi um dos primeiros, o dono do Botafogo, a soltar nota de apoio à candidatura, assinar a candidatura. Não, veja bem, conversei com o presidente Edinaldo, fiquei encantado com as visões dele sobre o futebol brasileiro. E aí, agora, o que faz? Para que lado vai? Os clubes estão meio tontos. Para onde nós vamos? Né? E, segundo o Lauro Jardim, para fechar o vídeo do jornal O Globo, a candidatura do seu Samir também teria o apoio, não sei se apoio é o melhor termo, né, mas a simpatia, enfim, de Gilmar Mendes, ministro do STF, o mesmo ministro que deu a liminar para reconduzir em 2023 o Edinaldo Rodrigues ao cargo, o mesmo presidente que agora entregou a cabeça do Edinaldo para o TJ do Rio de Janeiro com a história da suposta falsificação de documento, né? E agora, TJ, resolve isso aí para mim. Agora eu não vou me meter nessa não. Agora é com vocês. Agora vocês se virem. Segundo o Lauro Jardim, essa candidatura teria a simpatia do ministro Gilmar Mendes, que é sócio do Instituto do IDP, que tem contratos com a CBF, que é tocado pelo filho dele. Eu acho que é um conflito de interesses muito nítido, na minha modestíssima opinião, mas a gente sabe que esse tabuleiro, ele é muito importante. Ele tem um peso enorme. Você olhar para quais são os apoios. Quando eu fiz a brincadeira aqui, o menino Samir, ele não vai comandar sozinho. Fique tranquilo, menino. Fique tranquilo que você terá cobertura, você terá apoios. Segundo o Lauro Jardim, ele usou o termo preferido. Eu achei a matéria aqui. O preferido de Gilmar Mendes na sucessão da CBF é Samir Chaud.
É o que está dizendo aqui o Lauro Jardim, que é um jornalista de muitas fontes, né? Jornalista do jornal O Globo. Isso tem um peso. Isso tem um peso. Se de fato essa informação for verdadeira, se de fato o Samir, o menino Samir, contar com esse apoio, esse me parece o mais importante dos apoios. Mais importante que os 22 apoios de federação. Os 22 apoios de presidentes de federações, eles são o caminho para se obter a vitória. Mas a chave da vitória não é necessariamente essa, não. É um apoio como esse aqui. É um apoio muito pesado, se de fato proceder essa informação do Lauro Jardim, né? E explica bastante coisa, né? Bastante coisa. Bom, o que você pensa? Vamos aguardar. Esse tabuleiro está em movimento, mas as coisas estão se encaminhando na direção de Roraima. De Roraima virá a solução para o futebol brasileiro. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Ah, eu esqueci de comentar. O Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação de São Paulo, está tentando se candidatar. Está tentando viabilizar uma chapa, está tentando pegar o apoio daquelas federações que não assinaram aquele manifesto, né, que ficaram fora daquelas 19 que assinaram aquele manifesto contra o Edinaldo e possíveis até dissidentes desse bloco dos 19, mas é uma situação muito difícil. Ele tem um tempo muito curto, o menino Samir conta com apoios bem importantes e já teria mais do que as 19 federações que assinaram, já teria 22 o apoiando. Quando o Edinaldo foi afastado pela primeira vez, o Reinaldo também se lançou ali pré-candidato, falou, olha, eu quero, hein? Levantou a mãozinha, mas não rolou. Acho muito difícil que o Reinaldo Carneiro Bastos consiga se viabilizar. Mas se ele conseguir os apoios, pelo menos para inscrever a chapa, se a gente tiver uma eleição com 2 candidatos, já vai ser um avanço, porque desde 1989 isso não acontece na CBF, não tem eleição com 2 candidatos, não tem troca de ideias, não tem um embate, não tem nada, tem nada. Ah, é o fulano, queremos ele, aclamamos, pronto, vambora. É quase aquelas votações em câmaras, né? Aquelas votações em câmaras legislativas que o cara tá lendo assim com aquela pressa para aprovar o projeto, aqueles que concordam com o projeto permaneçam como estão, aprovado. É quase isso. Aqueles que concordam com o menino Samir, presidente da CBF, permaneçam como estão, aprovado, pronto, acabou. É quase isso. É quase isso. Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Deixa a sua opinião nos comentários. O que você acha que vai acontecer? O Jovem Ed vai conseguir dar a volta por cima? Será Highlander mais uma vez? Imortal Jovem Ed e vai anular e vai impedir essa eleição? Vai conseguir uma decisão favorável do Supremo? Ou o menino Samir vai comandar? Ou o Reinaldo, de repente, vai correr por fora, o presidente da federação aqui de São Paulo? O que você pensa? Deixa a tua opinião nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Excelente sábado para todo mundo. Juízo e tchau!